Os dois foram colegas de escola no Colégio Anchieta. Depois foram contemporâneos na Faculdade de Direito, um na URGS e o outro na PUC. Amigos há 40 anos, hoje ocupam os cargos mais importantes na preferência dos gaúchos. Estamos falando dos presidentes do Internacional, Marcelo Medeiros, e do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Eles realizaram palestra na reunião almoço na Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, no Rio Grande do Sul. Administrando um orçamento de 350 milhões de reais, Marcelo Medeiros falou como é comandar uma instituição com uma receita maior que 95% dos municípios gaúchos. Olha, tu tem que ter uma equipe de trabalho muito eficiente. O Inter hoje está praticamente profissionalizado em todas as áreas, tem um executivo de ponta no comando. Mas sempre é bom ter um olho político, uma pessoa que tenha relação e trânsito, porque o Internacional tem um conselho muito atuante, a gente tem que prestar contas para o Conselho Deliberativo, mas é um trabalho que exige dedicação de domingo a domingo. E a gente não pode tirar o olho do futebol, porque esse é o objetivo e é o que apaixona o nosso torcedor, o nosso sócio. Então é um equilíbrio de forças e uma equação de variáveis difícil, mas tu tendo uma boa gestão, com bons profissionais, o reflexo de campo e em campo em breve a gente vai notar a diferença. Marcelo Medeiros destacou que a gestão do futebol pode contribuir para as empresas e para a cidade. O futebol é o segmento da atividade produtiva que desperta interesse em todas as camadas da sociedade. Tu pode ter uma universidade, ele vai despertar interesse no mundo acadêmico. Tu pode ter uma atividade industrial, ela vai despertar interesse em um determinado segmento. O futebol atinge desde as pessoas mais simples as camadas mais elitizadas. E não é só um jogo. Nós fizemos, por exemplo, algumas ações em conjunto com os nossos colegas do nosso time rival, junto à prefeitura e junto ao governo do estado, no seguinte sentido: nós temos 2 clubes de repercussão internacional, com títulos internacionais, com estádios de primeiro mundo, situado na orla de Porto Alegre, e nós temos diariamente milhares e milhares de turistas que aterrissam em Porto Alegre e vão para a Serra e não dormem uma noite na nossa cidade, não almoçam uma refeição nos nossos restaurantes. E nós colocamos as 2 instituições à disposição da cidade para que nos usem como objeto de atração desse mercado, que é uma fonte de receita importante para o estado e poderia ser importante para a nossa capital. O Inter firmou, naquele momento que houve uma reunião na Federação pelo Pacto Alegre, o Inter é um personagem, um protagonista, quer ser protagonista para o desenvolvimento do Estado. Essa frase não é minha, eu ouvi isso de um jornalista. Com um orçamento de 400 milhões ao ano, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, explicou como é administrar esses recursos. Nos conceitos normais de austeridade, nos conceitos normais de planejamento, de estratégia, de boa execução orçamentária, de transparência, de melhorar sempre o perfil da receita, de melhorar sempre o perfil da despesa. São processos muito importantes que fazem parte de qualquer conceito de empresa, de direito público. Quer dizer, tu tem que ter absoluto cuidado com isso, absoluto nos contratos, sempre ter uma boa referência de preços, sempre ter uma boa aquisição de serviços, errar o menos possível em todo esse processo, de modo que a gente possa estabelecer uma situação assim de absoluto controle também. Então os processos têm muito a ver com esses cuidados que são gerenciais, que são operacionais e que são também de não ultrapassar o limite daquilo que tu arrecada, quer dizer, tu opera exatamente no limite da tua arrecadação. Mas a pressão é maior porque lida com a paixão do torcedor, Romildo Bolzan. Aí que está a diferença, quer dizer, a prática do futebol geralmente é esta, quer dizer, quando tu estás mal, tu gasta muito mais, tu quer resolver o teu problema gastando muito mais, investindo muito mais. Se o resultado não vem, tu ficou com a dívida e também não teve o resultado. Então eu acho que esse sistema de responsabilidade fiscal, orçamentária e principalmente um compliance bem nos clubes de futebol que não dão a pessoalidade, ou então a exclusiva iniciativa do presidente ou de alguém que possa fazer esses gastos, mas
mas que tem regras para fazer esses gastos. Isso é fundamental num processo de gestão. Então isso é disciplina, isso é responsabilidade com o clube, isso é um processo sem vaidade, mas se submete a regras que são importantes serem cumpridas, porque o clube não é um clube de é um clube que tem que ser secular e tem que viver o resto da vida, ele não vai acabar e o clube também não pode ser completamente comprometido por conta de uma gestão. Com informações sobre as palestras dos presidentes da dupla Grenal na Câmara Brasil-Alemanha, para a Rádio Agerte, Eduardo Liais.